Olá, meu nome é Yasmin Mangabeira e, em conjunto com Daniel Lopes, falaremos sobre concentrações de portadores. A nossa apresentação será dividida em 3 tópicos, em que vamos falar primeiramente sobre as propriedades dos portadores, depois vamos calcular a concentração dos portadores em semicondutores intrínsecos e posteriormente falaremos um pouco sobre a concentração dos portadores em semicondutores extrínsecos. Aqui nós temos uma representação básica da rede cristalina de um semicondutor puro, como o silício ou o germânio, por exemplo, uma vez que é possível observar as ligações covalentes. Temos à esquerda uma representação tridimensional e à direita uma representação bidimensional, mas nós vamos dar foco na análise da estrutura bidimensional, pois ela é mais simples de ser entendida. Essas bolinhas representam os núcleos dos átomos, e os tracinhos representam os elétrons de valência compartilhados em cada ligação covalente. Então, a gente pode observar que cada átomo vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. Já aqui embaixo, na situação A, a rede cristalina está no zero absoluto e sem nenhuma perturbação externa. Logo, todos os elétrons estão em seus estados fundamentais. A banda de valência está cheia e a banda de condução está vazia, ou seja, o material se comporta como um isolante elétrico. Já na situação B, ocorre um ganho de energia, que pode ser energia térmica, luminosa ou até mesmo mecânica. Essa energia é suficiente para quebrar a ligação covalente. O elétron, então, ele sai do seu estado de repouso e passa para a banda de condução. Já na situação C, podemos observar que esse elétron que acabou de passar para a banda de condução, ele deixou uma lacuna. Essa lacuna poderá ser ocupada eventualmente por outro elétron. Ainda sobre propriedades dos portadores, nós temos aqui a massa efetiva. Inclusive, o professor Isnaldo, ele nos ensinou em aula como fazer a estimação da massa efetiva. Temos também a concentração intrínseca de portadores. Uma vez que todo semicondutor com temperatura acima do zero absoluto, ele terá uma certa quantidade intrínseca de elétrons na banda de condução e de lacunas na banda de valência. Então, nós podemos ver aqui que N é a concentração de elétrons por unidade de volume na banda de condução e P será a concentração de lacunas por unidade de volume na banda de valência. Em semicondutores intrínsecos, nós vamos ter que N será igual a P, pois sempre que um elétron ele sai da banda de valência para a banda de condução, ele deixa uma lacuna. I serão iguais a Ni, que é a concentração de portadores no semicondutor intrínseco, que vamos aprender a calcular no próximo tópico. Aqui nós temos a taxa de geração de portadores, que representa o número de pares elétron-lacuna gerados por unidade de volume e por unidade de tempo. Já a taxa de recombinação representa o número de elétrons recombinados com lacunas, por unidade de volume e por unidade de tempo. E em regime estacionário, R igual a G, e essa igualdade é chamada de princípio de balanceamento detalhado. Bem, é importante definir a concentração de portadores porque várias propriedades dos semicondutores dependem dela, como por exemplo a condutividade. A concentração de portadores depende do número de estados disponíveis para serem ocupados, que é o nosso D de E, aqui, e da probabilidade de ocupação de cada um, que é o nosso F de E. Então, para elétrons na banda de condução, nós teremos que N é igual a integral do mínimo da banda de condução até o infinito, ou seja, a gente pega todos os níveis de energia, de D de E multiplicado por F de E dE. E para lacunas na banda de valência, nós teremos que P é igual a integral de menos infinito até o máximo da banda de valência, D de E multiplicado por 1 menos F de E dE. Primeiramente, vamos definir o F de E. Como os elétrons são férmions, eles obedecem à estatística de Fermi-Dirac.
Então, primeiramente, vamos obter a distribuição de Fermi-Dirac. Ela representa a probabilidade dos elétrons ocuparem um estado de energia E. Essa equação foi definida no quarto capítulo do livro-texto recomendado pelo professor. Para facilitar os nossos cálculos, vamos utilizar uma expressão aproximada para a função de Fermi-Dirac. A temperatura ambiente, que é aproximadamente 290 Kelvin, o fator de Boltzmann será aproximadamente 0,025 eV. Considerando que o nível de Fermi está próximo do meio do gap e que a energia do gap é da ordem de 1 eV, é possível considerar que a energia associada é muito maior do que a constante de Boltzmann. E então, podemos aproximar a função de Fermi-Dirac para exponencial de menos E menos EF, que é o nível de Fermi, sobre o fator de Boltzmann. Agora, precisamos determinar a densidade de estados eletrônicos disponíveis para ocupação nas bandas de energia, que é o nosso DDE. Essa equação aqui também foi apresentada no capítulo 4 do livro. Bem, essa densidade depende da forma das bandas. E utilizando uma aproximação parabólica, também supondo que a energia não varia com a direção do vetor de onda, nós teremos as seguintes relações. Essa aqui à esquerda, que é para a banda de condução, e essa à direita para a banda de valência, com os m's representando as massas efetivas. Fazendo as devidas substituições na equação da densidade de estados, nós vamos obter essas expressões. A primeira aqui para os elétrons na banda de condução e essa segunda aqui para as lacunas na banda de valência. Então, resolvendo primeiramente N, que é a concentração de elétrons na banda de condução, nós vamos substituir o que foi definido como D de E e o que foi definido como F de E anteriormente. Vamos retirar da integral tudo aquilo que é constante e fazer a integração. O nosso resultado será N é igual a NC, que multiplica a exponencial de menos energia mínima da banda de condução menos nível de Fermi sobre o fator de Boltzmann. Esse N de C é uma constante que representa a concentração desses elétrons nas proximidades da banda de condução. Agora, resolvendo P, que é a concentração de lacunas na banda de valência, nós teremos uma resolução similar, onde o resultado será P é igual a NV, que multiplica exponencial de menos nível de Fermi menos energia máxima da banda de valência sobre fator de Boltzmann. O NV é uma constante que representa a concentração de lacunas nas proximidades da banda de valência. Aqui nós podemos visualizar as duas expressões, e a principal diferença vai ser nas constantes N, NC e NV, e também o valor das energias, que um é energia mínima da banda de condução menos nível de Fermi, e a outra é o nível de Fermi menos a energia máxima da banda de valência. Vale salientar que as equações que nós obtemos também valem para semicondutores extrínsecos, desde que a aproximação que foi utilizada na função de Fermi-Dirac seja a mesma. A lei de ação das massas é muito importante, pois ela descreve o comportamento das concentrações nos semicondutores extrínsecos. Por exemplo, analisando a equação, podemos perceber que não é possível aumentar consideravelmente a concentração de elétrons sem diminuir a concentração de lacunas, uma vez que Ni ao quadrado é igual a Np. E lembrando também que em semicondutores intrínsecos, N é igual a P, que é igual a Ni. E por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até mais.